Hola chicos y chicas, soy Cristiane, la profesora de español de ustedes, del primer año de la enseñanza media, ¿no? Primeiro ano do ensino médio. Ándale al español. En la clase de hoy vamos a trabajar el cuento, ¿no? O gênero discursivo, textual, conto. Os objetivos da aula são identificar o gênero textual, conto e suas características, reconhecer as diferentes temáticas que aborda e relacionar as informações com as nossas experiências, com os nossos conhecimentos. Também vamos identificar e analisar informações explícitas e implícitas do texto. Ademais, vamos produzir um mapa mental sobre o conto de acordo com os elementos composicionais que aprendemos na nossa aula. Bom, seguindo a aula então, como é uma sequência didática, recordando que na aula passada a gente fez uma tarefa. Então a gente usou a metodologia ativa, sala de aula invertida. Para trabalhar a sala de aula invertida, lá na casa de vocês, como lição de casa, vocês assistiram o vídeo, cuento e características, e a partir deles vocês conceituaram o gênero discursivo conto, tá? E a partir, então, da lição de casa, nós vamos começar a aula de hoje avaliando o que vocês aprenderam e o que não, o que precisa ser retomado em relação ao conto. Então, vamos ver. O que é um conto? O que é um cuento, né? Então, a atividade de agora, todo mundo vai acessar o Mentimeter e utilizar 3 palavras-chave para descrever, conceituar o que é o gênero textual e discursivo conto. Vocês podem usar o link ou pode usar o QR Code. A partir disso, nós vamos ter uma nuvem de palavras, né? E pelas nuvem de palavras, muito bem, vocês colocaram bastante palavras realmente para representar o conto, né? E então a gente consegue conceituar. Gostei muito das palavras que apareceram. Então, gênero da literatura, né? Retomando um pouquinho ali, né? Um gênero curto, com personagem, tempo e espaços reduzidos, né? Uma narrativa que pode ter diversas temáticas, como apareceu aqui, bruxas, né? Hadas, brujas, hadas, colorim, né? E demais elementos aí, tá? Então, a gente vai começar aqui agora trabalhando mais temáticas do conto, né? Vamos começar com o conto de amor. Pensando no conto de amor, gostaria que vocês contestassem as perguntas. ¿Qué compreendes por la paz? ¿Qué acciones consideras importantes para el desarrollo de la paz? Ah, então, um minutinho aí para vocês responderem a questão. Tá? Seguindo a aula, nós vamos ler agora o conto. Vamos acompanhar a leitura do texto, então. Me llamo Paz. Apesar de mi país estar em guerra, e para todos que não lo sabem, estar em guerra quiere decir no poder jugar a la pelota em meio de la calle por medo. Aqui está uma bomba. Pensamos um pouquinho, né? Qual elemento que o texto usa para pensar a questão de la guerra? Por quê? ¿Con qué intención el escritor nombró al niño Paz? Sobre la paz, ¿es un asunto antiguo o actual? ¿Por qué debemos discutirlo? Un ratito ahí para que contesten las preguntas, ¿no? Eso, chicos, muy bien. Muy bien, chiquitos. Buenas respostas aí, não? Então, só para pensar um pouquinho na questão da temática, né? Qual elemento o texto usa para pensar a questão da guerra?
é a bola, ou seja, a interação social, o entretenimento que o esporte propicia, né? Mundialmente. Todo mundo adora jogar uma bolinha, né? Qual é a intenção do escritor, do autor, nomear o rapaz com o nome de Paz, né? Ele teve a intenção, então, de provocar uma reflexão no leitor sobre os conflitos sociais, de forma singela, como atitude, um simples jogo de futebol, né? Pudesse fazer, ou essa simples atitude faz com que uma criança seja feliz, não só uma criança, como todos os indivíduos, né? E percebemos a partir do texto, né, a importância da conscientização da paz, né? Pensando se é um assunto antigo ou atual, percebemos que é os dois, ambos, né? Antigo, porque faz parte da nossa história, onde tivemos conflitos civis, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E no contexto mundial atual, né, o conflito que está, onde estamos perdendo centenas de vidas, né, agora que começou de novo, em fevereiro de 2022, que seria a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, ou seja, a temática é importante a fim de promover a conscientização da cultura da paz, né, da população por meio de uma reflexão de textos literários. Seguimos, ¿no? Seguramente has leído, escuchado muchas historias y entonces a ver otras más, ¿no? Empezamos con El hombre con pata de gallo, ¿no? Es un cuento de terror, ¿no? Van a escuchar y atención en el final de la historia que ustedes tienen que cambiar la historia final, ¿sí? Muy bien, me gustó mucho del final de la historia. Seguimos, ¿no? Ahora el próximo cuento es el cuento fantástico, ¿no? Con el nombre, El fantasma de la escuela. ¿Qué crees que sucederá en la narración? De acuerdo con el texto, ¿no? ¿Ya escuchaste, vivió o conoces alguna historia de fantasma que tiene relación con la historia? ¿No? Puede ser brasileña, latina o de otros países. Quiero saber todas, ¿no? Cuéntanos una historia escalofriante que viviste en pocas palabras. Después de charlarmos un poquito, vamos a ver este video, ¿no? Corto ahí para saber qué pasa en la real historia, cuento fantástico. Manos à la obra, não? Agora nós vamos fazer a atividade, uma produção do mapa mental. Como será a atividade? Nós vamos fazer a atividade em grupo, tá? Se for necessário, vocês podem acessar de novo o vídeo das características do conto. O vídeo, el cuento e característica, tá? Vão produzir onde, né? No app, no recurso digital Jamboard. Tá? Cada folha é para um grupo de 2 pessoas. Tá? Para a elaboração do mapa mental, então eu quero que contenha definição del cuento, suas características e estrutura. Ó? Então, definição, característica e estrutura. Aí vai um exemplinho e o nome da atividade que já está nesse link aqui do Jamboard. Sim? Estamos na escola, todo mundo com acesso, né, à internet. Não haverá problema aí para o desenvolvimento da atividade. Manos à la obra. Agora a ti te toca. Vamos trabalhar. Como que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar em equipe, em pares, tá? Cada folha do Jamboard é por grupo, por time, por equipe, sim? Então, a gente vai usar o recurso interativo Jamboard para realizar como exemplo aqui um mapa mental dos conceitos, o que é, para fixar bem o que é o gênero textual e discursivo conto. De tarefa, né, a gente vai ter aqui uma atividade para ser realizada como lição de casa, tá?
acceder al enlace, buscar e selecionar uno de los cuentos. O que é isso? É como se fosse uma curadoria digital, né? Então, nós vamos buscar, selecionar, analisar e no outro dia, da mesma forma como começou a aula, nós vamos trabalhar a metodologia sala de aula invertida. Vocês trabalham em casa, busca o texto, analisa e traz para a próxima aula aí para a gente discutir, né, refletir e construir novos saberes com todo o grupo, tá? Então, o que a gente aprendeu na aula de novo? Repasso, não? O que aprendimos? Então, conceituar ele conto, reconhecer a grande quantidade de temas, contos de amor, terror, fantasia, ciência, né, ficção, aventura, entre outras temáticas. Instigamos a imaginação, a criatividade e a interação comunicativa. Desenvolvemos a leitura, exercitamos a escuta, trabalhamos a oralidade e praticamos a escrita por meio do Jamboard. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que façam muitas leituras, né? Beijos, graças por todo, hasta la próxima clase.